Olá pessoal, está começando mais um Ed News na TV, que tem o patrocínio da AltV, comemorando 12 anos, a primeira televisão de internet do Brasil. E que também conta com o apoio estratégico da produtora Infinity, produtora de conteúdo bem legal, preparada para o mercado. O programa de hoje vai ser muito agradável, um amigão velho, amigo meu, Paulo Giovanni. Paulo Giovanni, presidente da Léo Burnet TaylorMade, e é um grande colega, uma história muito grande, hein, Paulo? Obrigado por você ter vindo no nosso programa. Não, obrigado você por me convidar, é um enorme prazer estar aqui com você, estar com o pessoal de casa, do trabalho, enfim, pessoal do mundo, né? Internet. Sem dúvida. É para todo mundo, é o meio mais democrático que existe. É verdade. Paulo, para a gente começar um pouco, eu conheço um bocado da tua história, mas vamos dividir um pouquinho né, com a nossa audiência. Saber, tua carreira que é maravilhosa, puxa vida, Obrigado. Sempre crescendo, sempre muito do bem, né? Mas como é que você começou? Você começou no rádio mesmo, lá em Petrópolis? Eu comecei no rádio, na verdade eu comecei entregando pão um pouquinho antes de ir para o rádio. Tinha um amigo meu chamado Paulo Fernando Fogel, que é meu amigo até hoje, a gente tinha 14 anos, 15 anos, e o pai dele era dono da padaria, então não sei se ele ganhava o troquinho que eu ganhava para entregar um pãozinho lá entre a padaria e aonde despachavam os pães para Teresópolis. Nessa altura eu morava em Petrópolis. E eu comecei, logo depois, com 15 para 16 anos, eu comecei na Rádio Imperial de Petrópolis como office boy, e aí fui locutor aprendiz, depois fui locutor, fui disc jockey. E aos 18 anos eu recebi um convite para trabalhar na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, aí já era profissional, e aos 21, muito jovem, garoto ainda, estava na rádio que era a rádio mais importante do Sistema Globo de rádio, que era a Rádio Globo, que é a Rádio Globo AM do Rio de Janeiro. Né? Mais importante do país, né? Não só do Rio. Né? Hoje existem outras emissoras dentro do sistema, como a CBN e tudo, mas naquela época a Rádio Globo era sem dúvida alguma, era o canal do rádio no Brasil. Né? Então comecei lá muito novo. E aos 23 anos eu montei a Paulo Giovanni Publicidade e Promoções. Que coisa, hein? O que te deu na cabeça, sendo um profissional de veículo, né? De mídia, né? Se metendo no negócio da propaganda, assim... Muito fácil. Conta. Os clientes me procuravam para anunciar na rádio. Eu achava que era legal, mas eu queria uma coisa mais completa para os clientes, até porque muitos deles vinham para mim porque eles gostavam do programa e queriam, digamos assim, talvez até me prestigiar. Mas alguns deles, na verdade, o veículo ideal talvez não fosse o rádio, talvez fosse o jornal, a revista. E aí eu com o Maurício Nogueira... nós começamos a Paulo Giovanni Publicidade em 1973. Né? Depois ela virou Giovanni Comunicações, depois virou Giovanni FCB, Giovanni Draft FCB, e por aí vai. E aí eu acabei na Léo Burnet. Léo Burnet, mas deixa antes disso eu fazer um comentário legal com o pessoal. Eu queria que você me contasse a sensação de você ter uma agência de propaganda com o teu nome e depois você sai da agência, faz um grande negócio, monta TaylorMade, vira presidente da Léo Burnet e a agência continua chamando de Giovanni. Como é que você convivia com isso? Agora mudou, né? FCB Brasil. Agora virou, né? FCB Brasil. Mas que marca, não? Antes era Giovanni Draft FCB. Eu fiquei muito honrado, porque eu acho que o nome era bom mesmo, né? O nome, senão, eles não teriam deixado. E eu fui sempre muito, digamos assim... sob esse aspecto fui muito feliz, porque o trabalho da agência também era muito bom, né? Então, é verdade. Foi não comprometeu, não comprometeu. Acho que uma honra é legal isso. Quero mandar um abraço aqui pro Aurélio Lopes, pro pessoal da FCB Brasil hoje. Aurélio, foi legal, nossa. Então, foi uma honra, eu diria que foi um privilégio, né? Um caso isso raro na publicidade brasileira, né? Com certeza. A gente tem casos lá fora, né? Os irmãos Saat, né? Que venderam a Saat, e ela continua até hoje com o nome deles. Ou talvez a Lowe, né? Que também o Frank Lowe vendeu a agência e ele montou uma outra, mas a Lowe original continua com o nome dele. Né? E aqui no Brasil acho que era um caso único. Né? Não me lembro de ter tido. Algumas já ocorreram, como a gente está falando até do Mauro Salles, tinha um nome na empresa, mas depois a agência descontinuou, né? Virou depois Publicis, mas ele ainda estava na Mauro Salles. Não chegou a ter uma Salles, né, mantendo o nome. Né? Mas, falando nisso,
Você citou diversos nomes e eu imagino como são importantes para a gente, né? Como é que você viu o começo da propaganda nacional com essas empresas internacionais, todas ou inglesas ou americanas, né? Criando essa cultura em conjunto com os brasileiros? Olha, eu, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem pessoas, que você citou uma delas, né? O Mauro Salles, mas a gente tem o pessoal da DPZ, sim, a gente tem a MPM, né? A gente tem a antiga agência que até se fundiu com a Salles, que virou Publicis, que era a Norton, né? Pois é, a Norton. Enfim, o Brasil teve a agência que depois virou Ogilvy, né? Que era a Standard, né? Então, são agências memoráveis que propiciaram uma fundação muito sólida da publicidade brasileira, né? Então, naquela altura existiam as agências puras multinacionais, né? As McCann, as Thompson, que eram puras multinacionais, inclusive com pessoas vindas de fora, com presidentes estrangeiros, né? Verdade, e as agências puramente brasileiras, né? Como a Salles, por exemplo. Vamos usar a Salles, por exemplo, que você foi um dos que contribuiu muito para o sucesso e para a vitória da Salles. Então, naquela época, existiam bem essas diferenças. O que aconteceu é que com a globalização, ainda há pouco nós estávamos falando da globalização, né? Que você, pela primeira vez, ouviu falar. Ele foi um dos pioneiros a conhecer a globalização quando ele fez um curso no Japão. Agora eu estou quase que virando entrevistador. Você podia contar como foi esse curso, hein? Você não perdeu a veia de mídia, né, de veículo, né, meu? Muito bom. Você entrevista bem a propósito, viu? Então, onde eu conto a história. Ele fez um curso... de qualidade total. De qualidade total. Em que ano mesmo? 91. 91. E aí foi lá que você ouviu falar de globalização. Primeira vez. Então, nós não tínhamos nem Mercosul e a gente éramos um país isolado, né? Absolutamente isolado. Uma ilha, né? o Brasil. Uma ilha. Curiosamente, Paulo, você citou muito bem, no caso da propaganda não, porque nós permitimos desde a década de 40 para 50 que o multinacional operasse sem nenhuma restrição, né? De capital ou de conteúdo, né? Coisas que em outros setores eram muito mais controladas, né? Sem dúvida. Mas voltando nessa fase, me conta... Então, naquela altura, a gente tinha as multinacionais puras e as nacionais puras. Com a globalização, as multinacionais entraram com mais força, porque os seus clientes vieram para cá também com muito mais força, né? Então, hoje, o que a gente tem é um misto. Por exemplo, na Léo Burnett Tailor-Made. A Léo Burnett Tailor-Made é a fusão da Léo Burnett, multinacional pura, criada em Chicago pelo senhor Léo Burnett, há 68 anos atrás, com a Tailor-Made, uma agência... jovem, fresquinha, brasileira, 100% brasileira, fundada há 4 anos atrás, que há 3 anos atrás, não é, foi adquirida pela Léo. Então, hoje nós temos uma cultura mista, internacional, né, Léo Burnett, e 100% nacional, de raiz, não é, com coisas bem brasileiras, bem tupiniquim, que é a Tailor-Made. Essa fusão é uma fusão que não é só nossa, acontece com muitas outras agências e que formam da publicidade, ajudam a fazer da publicidade brasileira uma publicidade com muita personalidade, muito respeitada lá fora, né? Quer dizer, com raiz verde e amarela, mas também com um ar internacional, né? Com uma qualidade internacional. Por isso que o Brasil é sempre um dos 2, 3 países mais premiados em Cannes, né? Eu acho que essa mistura fez muito bem a nossa publicidade, que inevitavelmente se transformou numa, hoje, extremamente copiada lá fora, numa fórmula de sucesso, não é? Que é copiada no mundo inteiro. E como você, presidente agora da Léo Burnett, fazendo esse maravilhoso papel, eu até diria, né, que reposicionou de uma forma mais estratégica a agência, todo mundo percebe nisso, mas você participa do board internacional. Como é que você vê, então, agora efetivamente, como profissional, o Brasil e o mundo, no caso da publicidade? Olha, o Brasil é muito respeitado, ele é muito, eu diria assim, as pessoas têm uma certa... têm vontade gostariam de ter nos seus países esse modelo brasileiro que a gente tem, né? Uma certa inveja, a palavra que eu ia usar, mas não é forte não, viu? As pessoas invejam a gente mesmo lá fora. E olha, gente boa, hein? Europa, né? Estou falando de França, de Itália, estou falando de Alemanha, até de Inglaterra, eles invejam o modelo brasileiro, sabe? Que é um modelo onde a mídia e a criação estão dentro
da mesma agência, debaixo do mesmo teto. Porque, como você sabe muito bem, né, lá fora, em vários países, quase que na grande maioria dos países desenvolvidos, a agência de publicidade ela é chamada agência criativa. Né? Então ela planeja, planejamento e criação, ela planeja e cria. E a mídia virou media agency. Exatamente. Né? Tem as media agencies, que são também conhecidos aqui no Brasil como birôs de mídia, que depois da campanha criada, né, eles vão lá e compram. Esse modelo, na minha opinião, é um modelo muito ruim para o anunciante, porque em muitos casos, uma enorme parcela da criatividade de uma boa campanha vem também do departamento de mídia, da qual você é um representante dos mais respeitados. Né? O Toninho Rosa sabe tudo de mídia, é um mídia extraordinário, né? Ele sabe muito bem do que eu estou falando, tenho certeza que ele contribuiu demais para o sucesso criativo de muitas agências, para o sucesso criativo também. Né? Muito apoiado, né? Não vamos ficar só no crédito no profissional de mídia, mas muito apoiado nos veículos de comunicação, que por sua vez trazem muitas ideias, informações, ideias, oportunidades, e isso através da mídia chega na criação, chega no planejamento. Né? Exatamente, você me ajudou tremendamente adicionando esse fator. O veículo chega para uma agência brasileira, traz uma ideia de um produtor do veículo, um programa que vai ser lançado, um quadro novo, né? A agência leva isso através da mídia para o departamento de criação, né? Aí se produz uma ideia adequada àquele programa ou àquele... Isso acontece muito com a gente, por exemplo, no Big Brother. Né? Tanto é que no Big Brother desse ano, 2 clientes nossos, segundo a pesquisa do Ibope, foram dos mais lembrados nas suas ações de merchandising. Fiat e Carrefour. Clássico, Fiat e Carrefour. Fiat, se você pegar a lista dos mais lembrados lá do Big Brother, das ações de merchandising, estão lá, Fiat e Carrefour. Mas, crédito seja dado, o Boninho ajudou muito a configurar as ideias que foram para o ar. As ideias não foram só da agência, não foram só dos clientes, o Boninho ajudou muito. Concordo, eu acho que o veículo tem mesmo essa contribuição, né? Legal. Você acha, Paulo, só mudando um pouco de assunto, mas buscando um pouco de informação dessa tua especialidade em mídia também. Nos Estados Unidos, eles estão falando já na volta do soap opera, no qual o cliente desenvolve o produto e o produto se torna um produto de mídia. Ou seja, de uma certa forma você desenvolver, mais precisamente no caso da televisão, desenvolver um conteúdo, né? Que a gente já customiza, revista, já estamos customizando o rádio, né? Tem algumas emissoras de rádio que já levam o nome do cliente, né? Você acha que a gente vamos chegar nesse patamar do qual a agência não só faz a sua veiculação 30 segundos tradicional de espaço, mas desenvolver o próprio conteúdo? Eu acho que sim. Existe aquele famoso desfile daquela loja de artigos underwear, de artigos femininos, a Victoria's Secret, né? Que é um programa de televisão, um show de televisão, onde ela mostra a sua coleção. É super aguardado, tem uma audiência ótima. Né? Esse é um bom exemplo de conteúdo publicitário sendo veiculado como um programa normal de televisão, né? Com aquelas modelos lindíssimas desfilando e tudo. E eu acho que sim, claro que custa um dinheiro, se for num canal de muita audiência, custa um dinheiro enorme. Mas a gente já está fazendo isso para outros veículos, onde o custo é menor. Aqui no Brasil mesmo, eventualmente, existe um programa ou outro customizado para o cliente. Eu acho que essa é uma boa ideia e as boas ideias não morrem nunca, né? Eu acho que tudo está. Às vezes elas se transmutam, né? Elas vêm de outras maneiras, mas eu acho que é uma ideia bem legal, bem viável. Vamos fazer uma coisa dessa junto? Pô, com certeza. Adoraria, viu? Eu acho que até o veículo acaba sendo contemplado pela ideia criativa da agência, porque às vezes no veículo, um diretor sozinho não tem tantas ideias o suficiente para desenvolver produtos. E acho até, Paulo, que não necessariamente que o produto seja exposto, né, mas sim a comunidade, como a internet está fazendo, né? Ou seja, você cria uma comunidade, essa comunidade, no caso de Fiat, é absolutamente interessante, soube lidar. Eu acho que das montadoras de automóveis, acho que é que melhor lida. Né? O Tiago também é uma pessoa muito aberta, é um craque, né?
Mas eu acho que a internet também vai ajudar muito isso, a você produzir, né? A gente viu em Cannes, estava falando em Cannes, um vídeo do Porta dos Fundos com o Spoleto ser comentado como um case internacional. Isso pelo vice-presidente do YouTube, incrível. Alcance extraordinário, né? Aliás, falar nisso, o veículo que nós estamos agora, a internet, é uma coisa extraordinária. Você vê, falando de alcance, o case do Chiquinho Scarpa, que a gente fez para a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Absurdamente maravilhoso. Com um investimento de 15 mil reais e uma grande ideia. Sim. Né? Para quem não se lembra, o Chiquinho postou no Facebook que ele ia enterrar o Bentley dele, inspirado nos faraós que enterravam os seus tesouros mais queridos, né? Foi um vendaval, uma enxurrada, uma tempestade, uma tormenta, um tsunami de pessoas xingando ele no Facebook. Buraco, né? Ali do lado. Durante 3, 4 dias. E aí depois ele chamou uma coletiva de imprensa que tinha mais de 60 pessoas, 3 canais de televisão, uma transmitindo ao vivo a TV Bandeirantes com um helicóptero em cima da casa dele. E aí ele diz, não, gente, olha, era tudo mentira. Na verdade, eu queria chamar a atenção de vocês, porque nós enterramos bens muito mais preciosos do que o meu Bentley, que são os nossos órgãos. Né? Então, todo esse case custou 15 mil reais, que foi apenas escavar um buraco, né, do tamanho do Bentley na casa, no jardim do Chiquinho Scarpa. Sim. E nós alcançamos, por conta da ideia e do alcance do Facebook e da internet, 200 milhões de pessoas. Meu Deus, que coisa. Foi escolhido o Facebook mesmo, né? Escolheu 2 cases nesse ano e deu 2 ouros no mundo inteiro. Um deles é para o Chiquinho Scarpa, para a Léo, para a BTO, com essa ideia. Genial. Você vê o que faz a internet, quer dizer, não é preciso ser um anunciante milionário, né? Não precisa ser um anunciante que vai investir bilhões de reais para se chegar a 200 milhões de pessoas, né? Basta uma boa ideia. Como é que você vê, Paulo, a digitalização, ou seja, o progresso, né, da própria internet e o desenvolvimento desses canais que são mundiais agora, né? Como é que você vê a criação brasileira, né, e o modelo de criação e também a percepção do anunciante? Quando você diz digitalização... Você desenvolver peças publicitárias para a internet. Hoje, a gente percebeu lá atrás que, às vezes, a agência ainda não conseguia lidar bem com esse modelo. Surgiram empresas especializadas que só cuidavam da parte digital. Diferente de vocês. Hoje, a Léo Burnett é uma das empresas que melhor faz o lado digital dentro da agência mesmo. É isso que eu queria que você comentasse. 10% do nosso faturamento já é de mídia digital. Né? 10%. Isso é por conta dos pedidos dos nossos clientes. Né? Eles demandam isso. Né? Para citar só 2, por exemplo, Nova Skin, Disney, são clientes nossos. Samsung, vou colocar mais um. Imaginem o que esses 3 clientes juntos fazem na internet. Então, é uma viagem que não tem mais volta, né? Como tudo que é novo, o mercado que lidava só com a publicidade offline, ou seja, com aquilo que não era digital, demorou um certo tempo, principalmente as agências tradicionais que sempre fizeram, né, propaganda em rádio, jornal, televisão, revista, né? Eles demoraram um pouquinho, não perceberam que o digital vinha para ficar, e aí surgiram aqueles pequenos estúdios que depois se transformaram em boutiques um pouquinho maiores, depois viraram agências digitais que no início desse processo tomaram para si as rédeas e o controle do mercado. Não é apenas o nosso caso, mas as agências demoraram realmente um pouco a perceber isso. E até um parêntese, o Grupo Publicis, Maurice Levy, sempre teve uma noção muito clara de que a internet seria o caminho sem volta. Tanto é que o Grupo Publicis, o faturamento do Grupo Publicis, 35% é de digital. O nosso grupo é o maior comprador de mídia digital, o maior comprador de mídia do Google, o maior comprador de mídia do Facebook, enfim, 35% de todo o Grupo Publicis, o faturamento vem do digital. Então, eu vejo hoje as agências já preparadas, as agências já ainda, claro,
tem muito o que se melhorar, mas perfeitamente adaptadas a esse mundo digital que veio para ficar. Hoje tudo é digital, né? Tudo é digital. É verdade. Até li recentemente um depoimento do Roberto Irineu Marinho, no final do ano, com os executivos, dizendo que pessoas têm dúvidas, às vezes, se é digital ou analógico. É tudo digital. Estamos numa nova era, né? É muito gostoso estar nessa onda, né, nova, né? Que tem muito por vir, né? Você vê o próprio papel, o jornal papel, antes dele virar papel, ele era digital. Sem dúvida, verdade. Só observação óbvia, né? Clara, né? Verdade mesmo. Ele, antes de ser impresso lá, ele estava no digital. Isso mesmo. Poxa, e algumas empresas foram muito atentas, né? Eu acho que a Folha é um caso especial por ter criado o UOL, né? Seguramente o maior portal do país, né? Acho que deve dar mais receita ao UOL hoje do que a Folha, né? Bem provável. Não sei dos números, mas possivelmente, se não pelo menos deve ser um faturamento muito respeitável. Né? Paulo, como você vê Copa do Mundo? Vamos falar desse assunto. O Brasil está praticamente, estamos há um mês da Copa, cheio de confusão para todo lado. Né? Nunca vi tanta boa. Pessoal, vamos devagar, né, meu? Também tanta manifestação assim não dá, né? É um assunto quente, né? Não dá. Mas como você vê o tema Copa? É bom para o mercado publicitário, bom para o país? Sediar uma Copa e num momento onde a internet liga tanta gente, tanta informação, como é que você vê isso? Não, eu espero que seja bom, eu torço para que seja bom. Agora, o que aconteceu no Brasil é que havia uma expectativa da população que os estádios que estão ficando prontos e pelo que as pessoas... Eu ainda não fui em nenhum estádio novo, mas tenho vários amigos que já foram e me disseram que o estádio do Corinthians, por exemplo, está espetacular, que o estádio de Manaus é maravilhoso, né? Que os estádios estão muito bonitos. Mas eu acho que havia uma expectativa da população, de modo geral, que junto com o estádio viesse um transporte de mais qualidade, né? Viessem hospitais, infraestrutura. Né? Eu tenho um amigo meu, presidente da Disney, o Miguel. Ele fez um comentário que ele foi num determinado estádio aí no Brasil, elogiou muito o estádio, mas falou, agora, Giovanni, do lado do estádio tem uma comunidade que não tem esgoto. Puxa, então você imagina esse contraste, né? Eu acho que é isso que criou essa insatisfação que a gente está vendo na rua, e acompanhada, infelizmente, de muita gente que está se aproveitando disso. Com certeza, né? Sem falar dos baderneiros, né? Sem falar daquele cara que é bandido, mesmo, isso, que é ladrão, né? Aquele que vai para criar confusão e para tomar, como aconteceram alguns saques aí, que vai para roubar, né? Vai para tomar o que é dos outros. É o aproveitador. Né? Agora, eu sou a favor das manifestações, desde que elas sejam dentro da lei. Eu acho que é legítimo, é democracia, não é? Eu acho que quem está insatisfeito precisa reclamar, porque é só reclamando que as coisas melhoram. Não é verdade? Eu apoio 100% aqueles que acham que têm que reclamar, mas também apoio direito, né? Que eles façam dentro da lei. Né? Para isso que existem as leis. Né? Paulo, nosso programa está terminando. Puxa, que pena, mas já... Só meia hora. Mas você falou que era meia hora, só passaram 10 minutos. Mas nem isso, acho que foram 5, né? Tá tão agradável, né? Mas, para encerrar esse encontro tão agradável e esse teu conhecimento, essa tua facilidade de transmitir esse conhecimento, deixa uma mensagem para o nosso público. Uau! Deixa lá. Eu estou numa fase meio zen, viu? Bom, hein? Posso ser zen? Totalmente zen. Você veio do Oriente também, da Ásia recentemente, né? Vim. Acho que foi Coreia que você estava? Eu vim da Coreia. Então você deve estar lá numa reunião com a Samsung e com a Léo Burnet. Pode ser zen à vontade, viu? Não, olha, eu quero dividir com vocês o meu carinho, o meu amor por todos. Eu acho que amar o próximo é o melhor bem que se pode fazer a si próprio. Eu desejo que todos sejam muito felizes e que vivam o presente, que vivam o momento, que deixem o passado para lá. O passado serve apenas como referência. Aquele que está remoendo um passado ruim, esquece, vira essa página, seja feliz. Muito legal, muito obrigado. Emocionante. Bom, pessoal, está terminando o nosso programa, Diniz da TV, que hoje entrevistou o Paulo Giovanni, ele que é presidente da Léo Burnet Tailor Made. Querendo lembrar que nós temos o patrocínio da AltV, e também o apoio da produtora de conteúdo Infinity.
Muito obrigado e até o próximo programa. Ed News na TV.